virtualmente, esse trabalho de quarta-feira, que começa às 2 horas, uma doutrina, e depois eu faço coletivo, né? E depois ele vai dar o pronunciamento dele. Então, a caridade, né, que é essa atitude pessoal, né, de troca de um ser com outro ser, e que se estabelece o amor e o afeto. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer esse momento de estarmos aqui, nesse tempo perdido, onde temos buscado esclarecimentos, dúvidas e consolo e compreensão da nossa necessidade do dia a dia. Que essa prece possa também envolver a todos aqueles que estão no livro de prece, encarnados e encarnados, diante da necessidade, envolver todos aqueles irmãos que estão nos hospitais, né, nos leitos, e principalmente a equipe médica, né, que estão lá naquela atividade de hoje, executando as suas tarefas, para as maternidades também, para aqueles que estão neste momento, né, em desconsolo, no sentido, precisando desse momento que vamos fazer a nossa oração dentro da nossa casa. Então, sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, em teu nome, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia e protetor da nossa casa, nós damos mais uma atividade de palestra de reunião pública na noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade, meu irmão. Boa noite a todos e a todas, né? Nós vamos falar sobre uma atividade que a gente tem na nossa casa espírita, em todas as casas espíritas, né? Primeiro nós vamos falar sobre a caridade. Mas vamos entender a caridade no sentido não só das coisas materiais, né? Mas a caridade de uma forma geral. Então, geralmente a gente termina as palestras com uma mensagem, né? Eu vou começar essa palestra com uma mensagem que está lá no livro Contos e Apólogos, psicografado por Chico Xavier, do irmão X, que é Humberto de Campos, né? E lá ele fala, no item 38, sobre a esmola da compaixão. E eu vou ler para a gente não perder nenhum ponto dessa importante mensagem. Muitas pessoas, até acredito, já tenham recebido no WhatsApp, porque ela está rolando muito tempo aí, e eu achei interessante trazer ela, porque a gente está falando sobre assistencial e caridade, que são duas coisas que se completam, né? Então lá ele diz o seguinte: de portas abertas ao serviço da caridade, a casa do apóstolo em Jerusalém vivia repleta, em rumoroso tumulto. Eram doentes, desiludidos, que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolos, suplicavam abrigo. Mulheres de livido semblante, traziam nos braços crianças aleijadas, que o duro guante do sofrimento mutilara ao nascer. E, de quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais, para que ali recolhessem o benefício da prece. Numa pequena sala, Simão Pedro atendia prestimoso, fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões auridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga, e se expressava nas exclamações de amargura que mais não podia conter. Ele dizia: observa aquele homem que vem lá, de braços secos e destendidos. Gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele é Rubião, o miserável que espancou a própria mãe, numa noite de embriaguez. E não é justo que sofra agora as consequências?
e pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após, indicando o feridento à mulher que se arrastava buscando, exclamou encolerizado: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te risos e imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. E a demandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para o velho paralítico que lhe implorava socorro: como não tem vergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o sentiu das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e lágrimas, o pranto das vítimas e os vilões dos teus pés. E por muitas horas fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra com palavras candentes e incisivas as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar refúgio. Todavia, quando o sol desaparecera, distante a névoa crepuscular invadia o suave refúgio, modesto viajante penetrou ao estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e o tocou docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, chamando, porém, impossível: quem és tu? Chegas a esta hora, quando o dia do trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão e censura: havia-te sem demora. Dize depressa a que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos e da cruz. E ansioso, encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre e se ajoelhou-se em lágrimas e gemiu, aflito: Senhor, Senhor, o que pretendes do teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afogou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos da minha esperança a esmola da compaixão. O rude e mais amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado, havia a sombra da noite que avançava de leve. Então, mais uma vez, Jesus veio dizer, que a gente não veio para socorrer as almas puras, veio sim para ajudar aqueles que ainda necessitam de ajuda, sejam materiais ou sejam espirituais. Então, Kardec, lá no capítulo 15, ele fala sobre que fora da caridade não há salvação. E Kardec quis dizer com isso que o que a gente tinha que aproveitar dessa frase é que nós, de forma alguma, podemos deixar de nos apoiar nos princípios universais, da fé raciocinada, e não ficarmos nos dogmas, que muitas religiões trazem, Então é isso que ele queria colocar, de que fora da caridade, que é tanto a caridade material como a caridade espiritual, que nós vamos ver na frente, que está lá no capítulo 13,
E ele disse que se a gente não nos envolver com a caridade de alguma forma, né, nós não teríamos a salvação, né? Não essa caridade que a gente tem de doar alguma coisa, né, de dar alguma coisa. Nós vamos ver lá no capítulo 13º, que ele fala, né, sobre a caridade material. Desculpa, foi para trás, não foi para frente. Ele fala sobre a caridade material e a caridade moral. Então lá, nesse capítulo 13º, no item 10, um espírito protetor que assina esse capítulo, ele diz que nós podemos fazer a caridade com 3 ações: pelo pensamento, pela palavra e pelas nossas ações. E aí ele coloca lá que pelo pensamento é quando a gente de alguma forma envolve algum irmão, seja no mundo, seja desencarnado ou encarnado, que está passando por alguma dificuldade. Às vezes a gente recebe uma informação de um amigo que está passando por uma dificuldade num lugar onde a gente não pode ir. Então, pelo pensamento, pelas nossas orações, a gente consegue de alguma forma atingir aqueles irmãos, né? Fazer com que eles recebam as energias boas para se renovarem, né? Então, pelo pensamento a gente pode se auto-trabalhar e trabalhar aquele irmão que está passando por alguma dificuldade. E pelas palavras, né? A gente pode escutar alguém que está passando por uma dificuldade e acolher aquele irmão, conversar com ele sobre essa dificuldade e ajudá-lo através das palavras. E aqui na nossa casa, né, nós temos o atendimento fraterno, que faz mais ou menos esse tipo de trabalho, né? As pessoas vêm aqui e a gente conversa com elas sobre as dificuldades que ela tem, e a gente, de alguma forma, através da palavra, a gente conversa e tenta fazer com que as pessoas sejam acolhidas, sejam amparadas nas suas dificuldades. E ele fala também pelas ações. Aí as ações, a gente tem várias formas de trabalhar pelas ações, né? A gente pode fazer uma ação para melhorar a natureza do planeta, plantando uma árvore, pode fazer uma ação de caridade, né, para ajudar alguém, né? Aqui na nossa casa nós temos 3 ações na área assistencial, né, que nós vamos ver mais na frente. Então, a nossa casa, quando ela começou lá com a Dona Maria Costa e com a Catarina Lígia, ela já de alguma forma trabalhava essa parte da caridade material, né? Elas doavam cestas básicas, né? Faziam essa parte. E quando a gente veio para a casinha aqui, a gente também fazia essa atividade, né? De assistir as pessoas doando a parte material e também a parte espiritual, né? Através das palestras e dos passos, né? Então, na realidade, aqui na nossa casa, a gente, como eu falei, nós temos 3 ações, né? E essas ações, elas são a assistência que a gente tem através, que assiste os moradores de situação de rua, indo levar os alimentos para eles, né? E eu me lembro que essa atividade, ela começou aqui há 15 anos atrás, aproximadamente, quando a gente fez a nossa cozinha e teve a possibilidade de manipular os alimentos na nossa cozinha. Então ela começou lá mais ou menos há uns 15 anos atrás, com um grupo de pessoas, né? Tem aí, né? Grupo. E aí depois, com o tempo, esse grupo ele foi se ampliando, né? Opa, esse aqui é os atendimentos, né? Então, esse grupo foi se ampliando e a gente teve um grupo bem maior, né? Que deu o nome de Os Filhos de Maria, né? Esse grupo, que é um grupo com trabalhadores que trabalham na nossa casa e outras pessoas que não são trabalhadores, mas que se incorporaram ao grupo Filhos de Maria, que usavam a nossa cozinha para fazer o alimento e levar as ruas, né? Eu me lembro que muitas vezes eu fui com o grupo anterior, né? O grupo do começo lá,
né? E a gente saía daqui 10 horas da noite, chegava 4, 5 horas da manhã em casa, né? Pelos atendimentos que a gente tinha, porque a gente não dava só o alimento, né? A gente conversava, né? Queria saber das condições daquela pessoa, tentar ajudar de alguma forma, se de repente se ela queria voltar para o lugar dela, enfim, né? A gente dava, além do material, a gente dava o acolhimento para aquele irmão. Então essa atividade, né, está aí mostrando, a gente tem com os carros, né? Tem até o atendimento aos pets, né? Os cachorrinhos que vivem com os moradores de rua, que hoje a gente também faz esse tipo de trabalho, né? E quando houve a pandemia, né, esses trabalhos cessaram aqui na casa, pararam aqui, a gente não pôde mais utilizar, né, não se pôde mais se reunir em grupos. E um grupo de pessoas do centro resolveram eles, né, fazer os alimentos nas suas casas e entregar para o pessoal, né, dos moradores de ruas, e ainda hoje, né, esse mesmo grupo continua fazendo esse trabalho, porque a nossa casa, a partir de maio, está interditada, a nossa cozinha, né, não está pronta ainda, e em 2022, quando a gente retornou, a gente teve um problema sério de infiltração na nossa cozinha, que não pôde mais ser utilizada. Então a gente resolveu já esse problema e está arrumando a nossa cozinha lá, fazendo esse trabalho, né? Então esse trabalho, ele hoje são 50 marmitas que o pessoal leva, né, a cada 15 dias, né, além de roupas, enfim, né? E a segunda ação que a gente tem, agora já é uma ação que a gente faz aqui dentro da casa, né, da nossa casa, é que faz parte do setor de assistência à gestante, que é coordenada pela Lúcia Helena Rosa, né, e que a gente ajuda aqui, né, e elas recebem cestas básicas e os enxovais. Elas ficam recebendo cesta básica por 3 meses, e no último mês da gravidez elas recebem os enxovais, né. Tem também a Mari, que ajuda bastante, né, trabalha junto com a Lúcia. E a gente atende aqui em torno de 20 gestantes por mês, né? Mais ou menos isso, às vezes um pouco mais, um pouco menos, é como o Jean diz, né? No mês de fevereiro aumenta um pouquinho mais, porque vem o carnaval, né? Em março a gente tem um grupo maior de pessoas aqui na casa. E esse trabalho aqui é feito às 14 horas, né? Quem quiser participar, é aberto, tem palestra, depois tem passe, né? A gente começa às 14 horas e entrega as cestas básicas para as gestantes, né? E esse trabalho, ele é um trabalho muito legal, porque a gente às vezes atende as gestantes em 4, 5 gravidez, né? Então tem gestantes aqui que já pegaram o 5º enxoval, o 4º enxoval, né? E a gente continua às vezes atendendo a família delas, né, ajudando no que a gente pode aqui, né? A gente tem também o setor de roupa, que entrega roupa para elas e para as crianças, né, depois que elas ficam crescidas. Então, esse trabalho é um trabalho bem legal, assim, que a gente sente uma satisfação muito grande quando a gente, não quando a gente entrega, mas quando a gente recebe as pessoas aqui, que a gente conversa, que a gente vê a situação, né, que a gente vê os lugares onde elas residem, né. O outro dia eu fui levar uma gestante que ela não podia levar peso, já estava quase no final do último mês de gravidez, né? E ela morava aqui na ocupação, aqui perto da Federação Espírita, né? A casa dela é 3x3, eu acho, nem isso, né? Não dá nem um pedacinho dessa sala aqui. E ali é cozinha, é banheiro e é lugar para dormir. Com 4 filhos, um 5º vindo, né? Então, a gente sabe que essas dificuldades são dificuldades que a gente passa, às vezes, na nossa vida, né? Então, esses atendimentos aí, né, a gente vê as gestantes, esse aí é o último dezembro, antes da gente entrar na
pandemia, né? Em 2019, nós entregamos as cestas e a gente sempre faz, né? Nesse período, a gente sempre coloca alguns produtozinhos a mais para elas levarem para casa para passar o Natal um pouquinho mais, né? Antes a gente recebia frango, né? Hoje não recebe mais, mas isso faz parte. Então, esses atendimentos são feitos, né? Todo de 3 em 3 meses, e essas foram as últimas que receberam agora no mês de outubro de 2023, né? Todas essas fotos aqui, elas têm um termo de cessão de uso de imagem, porque, né, nós, de alguma forma, temos que nos proteger, né? Porque a gente sabe que tem uma lei agora que chama-se LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que faz com que as pessoas sejam donas da sua própria imagem, né? A não ser que ela seja. Então, todas essas gestantes que estão aí na fotografia, elas cederam a imagem para que a gente possa colocar aqui no centro, né? Então, não fica para outros, não fica aberto para outros lugares, né? Então, a terceira ação que a gente tem aqui é uma ação que a gente tem permanente, né? Os nossos idosos, né? De janeiro a janeiro, né? Eles são cadastrados aqui, né? Esse cadastro, ele é um cadastro permanente, né? E só entra alguém no lugar quando morre, ou então quando a pessoa não aparece mais no centro para receber a sua cesta, né? Então, a gente tem idosas aqui que já estão conosco há 30 anos, desde a casinha lá, né? Vieram para cá, então, mais de 90 anos tem essa pessoa que está junto com a gente, né? Constantemente. Então, esse trabalho, né? A gente atende em torno de 40 idosas, de 30 a 40 idosas, né? A gente dá cesta básica. E outra coisa que eu esqueci de falar lá na parte da assistência gestante, é que a gente tem algumas palestras que são voltadas ao bem-estar delas, né? Ao bem-estar do feto, ao bem-estar do filho, depois quando nasce, a alimentação que ela pode comer, né, durante a amamentação. Então, a gente tem algumas palestras voltadas para esse setor, né? Então, com os idosos é a mesma coisa, né? A gente tem as palestras doutrinárias toda quarta-feira, e em alguns momentos a gente tem umas palestras que são voltadas para eles, né? A gente já teve aqui o CRAS informando quais são os benefícios que elas podem ter, né? Algumas que não têm. A gente teve aqui o posto de saúde, que vem falar sobre a vacinação, que é muito importante, né? Então, essas palestras interativas a gente tem sempre durante todo o ano. Tá? E a gente também tem algumas atividades que a gente faz com elas, né? A gente tem as atividades, essa aqui é a última entrega que a gente fez, né? A gente tem algumas atividades que a gente faz com ela. No dia dos pais, no dia das mães, a gente faz sempre um café, sempre, ou agora quando a gente está com a nossa cozinha interditada, a gente dá o bolinho, o presentinho para elas, para elas não esquecer que a gente não esqueceu delas nesse dia, né? Então, essas são as últimas cestas que a gente deu em outubro, né? A entrega de cesta. Essa foi em dezembro de 2019, no Natal de 2019, onde a gente também, além das cestas maiores um pouquinho, né? Do incremento da cesta, a gente também deu alguns brindes, né? E também a gente tem aqui, né? A gente fez uma campanha ano passado do material escolar para os netos e bisnetos dessas idosas. Então, são campanhas que a gente faz todo ano, né? Além do Natal, né? Do café, a gente fez o café, além do Natal, né? Que a gente entrega os presentes para os netos e bisnetos dessas idosas. Então, esse ano a gente vai fazer no Natal... 300 crianças. Para 300 crianças. Eu ia falar 300, né? Para 300 crianças. E a gente pretende, com a ajuda de vocês, né?
para trazer os brinquedos, né? Então, além dos netos e bisnetos das nossas idosas, a gente vai atender duas comunidades aqui mais próximas, porque a gente não está em torno de nenhuma favela, né? de nenhum lugar que precise de uma atuação mais. Então a gente vai atender o pessoal do Monte Cristo, algumas famílias lá do Monte Cristo e algumas famílias da Vila Aparecida, né? Que vão trazer as suas crianças para receber os brinquedos. E aí, claro, eu estou falando sobre assistência social, vocês devem imaginar que eu, no final, vou pedir, né, para que vocês nos ajudem, né? Claro, eu vou fazer esse tipo de trabalho, mas também vou dar um plus, né, para que vocês possam, de alguma forma, ajudar e receber alguma coisa, né? Então, em 2013, eu estava intrigado com algumas coisas, né, com relação ao movimento que estava acontecendo no Brasil e no mundo, né? E comecei a escrever sobre esse assunto, né? Comecei a escrever e tal, e aí depois de um tempo eu esqueci. Em 2018 eu voltei a ver esse material e era o início de um livro. Eu nem pensava que era aquilo, eu escrevi numa madrugada e esqueci, né? E aí eu comecei a escrever de novo, né? E aí me empolguei, né? E saiu esse livro aqui, né? Que vai ser, todo o recurso dele vai ser destinado para a nossa casa espírita, né? Então, lá tem um QR Code, né? E tem mais um plus ainda, né? Que no dia 26 de janeiro de 2024, às 20 horas, nós vamos fazer o lançamento do livro. Então, quem comprar o livro aqui, vai receber lá no dia, porque é nesse dia que mais ou menos o livro vai estar pronto, né? Para a gente entregar. Então, porque é um livro grande, é esse tamanho aqui, né? Tem 664 páginas, né? E ele fala, né? Ele não se passa aqui no Brasil, né? Se passa lá na Inglaterra. A capa do livro. Tá. Aqui pro celular, filmagem para quem está assistindo. Então ele se passa na Inglaterra e fala sobre dois preconceitos: o preconceito da mulher e o preconceito à homossexualidade. Então ele se passa, eu não vou dar muito spoiler sobre o livro, né, que vocês vão comprar, vão ler, né, mas ele é bem interessante porque ele tem 4 histórias, uma história principal e mais 3 outras histórias que complementam o enredo do livro, né, e tem 3 personagens, né. Não é nada, não tem nenhuma informação de nenhum espírito, né? Não é um livro psicografado, apesar de que a gente saiba que um livro tem sempre informações, né, que são nossas de alguma forma, que vêm de outras vidas, algumas pessoas trazem, né? Então o livro está aí para vocês, se vocês quiserem ajudar, né? O assistencial e a nossa casa, né? Todos os recursos do livro vão ser para o centro espírita. Então, depois tem um cartazinho lá, vou deixar o QR Code, é só botar ali e já vai direto para a conta do centro. É isso, né? Isso, justamente no título do livro, ele não vai na conta, ele vai justamente para o livro. Isso, mas é para a conta do isso, centro. Para a conta do centro, mas para uma especificação. Então, voltando lá para Pedro, né? A gente pode pensar que a gente não veio para curar as almas puras, e sim para nos ajudar mutuamente, né? Se vocês quiserem ajudar, a gente fica feliz, né? E é um livro grande, grosso, né? Se não gostar do livro, pode botar como segurar a porta, segurar alguma coisa em cima, né? Então, enfim, né? Vai servir para alguma coisa, com certeza. E vai servir também para ajudar os nossos irmãos aqui que necessitam de ajuda, né? Das cestas básicas, dos enxovais, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, né, pelo silêncio, por nos
escutar, né? Por mostrar um pouquinho, né? Vou botar o cartaz aqui. Por mostrar um pouquinho, né? O que é que nós aqui da assistência social fazemos, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e a gente imagina que são coisas que ficam às vezes relegadas porque a gente não participa, né? A gente não vem à tarde, né? Então é um trabalho importantíssimo que a gente tem aqui na nossa casa, que assiste a idosas, gestantes e também aos moradores de rua, em situação de rua. Muito obrigado a todos, uma boa noite e que Deus conforte o coração de vocês todos. Então, professor, só para